Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, diz assim: Declarou, pois, Jesus e disse: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pai do céu, nós te pedimos, ó Pai, encha-nos da tua palavra, encha-nos do teu conhecimento, do teu discernimento do Espírito, para que possamos entender, ó Deus, o que nós vamos tratar aqui hoje na tua palavra. Eu te peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim jamais terá fome. Amados de Deus, nós vivemos num mundo faminto, cheio de fome e de sede. Mas não é uma fome concreta de comida que eu estou falando, não. Há muitas pessoas no mundo que têm passado essa necessidade. Mas a sociedade contemporânea enfrenta uma fome invisível, algo que atinge a nossa alma, não o pão físico, mas uma fome de significado, de identidade e de propósito. O mundo aí do lado de fora busca justamente essas três coisas: saber quem é, de onde veio, o que se faz, no mundo. O avanço tecnológico, o hiperconsumo de informações e o individualismo radical não eliminaram a sede do coração humano. E o que é interessante, pelo contrário, amplifica o vazio, aumenta o vazio. Quanto mais eu busco, mais eu quero. Quanto mais eu tento me encontrar, mais eu me perco. O coração humano tem essa característica, de desejar o tempo todo. Somos seres incompletos. E por isso a nossa alma tem fome. Fome de viver, fome de sentido, de saber por que existo. Tem um escritor judeu chamado Viktor Frankl, que eu acho fantástico. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, onde ele relata o seu período em que ele foi sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz. Ele afirma que a maior necessidade do ser humano não é o prazer, como diz Freud, e nem o poder, como diz Nietzsche, em vontade de poder, mas o sentido da vida. Entender por que existe. Ele diz que a vida é insuportável quando não se encontra um sentido para ela. E ele relata uma coisa muito interessante. Ele relata a análise que ele fez dentre as pessoas que estavam presas dentro de Auschwitz. E ele diz que as pessoas que não tinham sentido na vida, tudo o que elas desejavam era morrer. Porque imagine você estar dentro de um campo de concentração onde você é obrigado a fazer trabalho de escravos, onde você é maltratado, onde você quase não tem o que comer. E ele diz que essas pessoas que ele conversava e percebia que as pessoas não entendiam por que elas existiam e não buscavam em nenhum outro lugar força, tinha uma rede, uma cerca que passava ao redor do campo, ela é eletrificada, e essas pessoas que perderam o sentido da vida iam lá e abraçavam a cerca e morriam ali eletrocutadas. Mas de um outro lado, dentro desse absurdo da vida, ele percebeu que aqueles que tinham um sentido no seu viver, como ele, na pessoa de Deus, ele era judeu, por isso que estava preso no campo de concentração, ele encontrava força todos os dias para entender que se Deus fez com que ele acordasse aquela manhã, é porque Deus o queria vivo. E ele lutava todos os dias para se manter vivo. E ele relata
que ele entendeu que Deus o colocou ali para aprender alguma coisa. E ele todos os dias perguntava a Deus o que ele precisava aprender para se manter vivo naquele lugar. E o maior desejo dele era reencontrar a família. Então ele colocou isso como um estabelecimento. Eu vou continuar vivo para sair daqui e encontrar a minha família. Ele deu sentido a toda aquela desgraça, toda aquela perseguição e todo aquele sofrimento. Ele sai, toda a família dele morreu. Ele perdeu tudo, mas não perdeu o sentido da vida. E ele começou a olhar do lado de fora e nós somos exatamente iguais. Ainda que não tenhamos toda aquela pressão de um campo de concentração, os homens continuam assim do lado de fora, aqueles que vivem com sentido na vida e aqueles que não têm nenhum sentido, e esses sofrem muito mais. Na ausência desse significado que ele chama de transcendente, daquilo que é maior do que nós, ele apontava para Deus, a vida oferece muitos substitutos frágeis. E os homens, tentando encontrar sentido, eles abraçam as suas carreiras, as suas experiências, né? Experiências de viagem, de comida e de tantas coisas, relacionamentos efêmeros e redes sociais, e a lista é imensa. E o homem busca nessas coisas encontrar um sentido para a sua própria vida. Mas o que é interessante é que as pessoas que acham que a vida é viajar, elas só se sentem felizes entrando num projeto atrás do outro, né? Nunca finda, porque o mundo é imenso. Como é que você vai conhecer tudo? As pessoas que se baseiam em relacionamentos, todo dia entram em um diferente, né? Mudam de carreira, crescem, chegam ao topo, mas o vazio está sempre lá. Justamente por causa... o motivo é porque esses ídolos culturais, eles não preenchem, eles apenas distraem a nossa vida. Essa é que é a verdade. Os ídolos culturais distraem, não nos dão um sentido, não nos dão identidade, não diz quem somos. A crise não é só de sentido, é de saber quem é também. Essa crise de identidade que eu falei na semana passada é uma marca da era moderna. Charles Taylor, no livro A Era Secular, ele descreve o sujeito contemporâneo como alguém que constantemente está buscando validação. Ele busca validação tanto interna quanto externa. E ele busca nos outros. Sabe o que é interessante? É que se vivemos num mundo que o tempo todo muda, significa que a validação muda o tempo todo. E você nunca se encontra. Está uma modinha na internet mostrando as pessoas em 2005, 2007 e agora 2025. E é uma coisa absurda, porque você vê uma pessoa e a outra você não consegue nem conhecer quem ela é. De tanta plástica, de tanta coisa que foi feita, de tanta busca por uma identidade que está fluida. Se a moda muda o tempo todo, se os valores mudam o tempo todo, se o mundo muda o tempo todo, se nós fizermos isso, nós deixamos sempre de ser quem somos. Então, essa confusão no mundo gera ansiedade e instabilidade. Eu sempre quero ser validado pelo outro. Isso significa que sempre vamos estar defasados no mundo que muda o tempo todo. A identidade que o mundo nos dá, ela é fluida. Ela muda de acordo com o ambiente, com a audiência, com os logaritmos. Nós nunca conseguimos nos estabelecer. E aí gera um outro problema. Se eu não tenho sentido, se eu não tenho identidade, eu também não tenho satisfação. A alma está faminta. Nós buscamos conforto para nos saciar. Nós buscamos entretenimento para saciar essa satisfação. Nós buscamos bens de consumo. Estamos num tempo em que o homem consegue consumir muito mais do que no passado. Estamos num tempo em que nós conseguimos comprar casas, carros, estabelecer a nossa própria saúde, né? Mas também vivemos num tempo
onde há maior ansiedade, depressão e suicídio. E sabe o que é interessante? O suicídio não está na classe baixa, naqueles que passam necessidade. O suicídio está nas classes mais altas, onde são abastados, onde você tem tudo. Nos mundos ditos avançados, você tem o suicídio assistido, né? É a eutanásia. Enorme a quantidade de pessoas que têm se entregue as suas vidas à morte, porque não encontram satisfação no mundo. Mesmo tendo tudo, preferem morrer. Esse paradoxo da nossa era é que quanto mais se busca o prazer, menos satisfação se encontra. Quanto mais eu busco juntar bens, menos satisfação eu encontro. A realidade, isso já foi feito vários estudos na Universidade de Harvard e tantas outras, revela que quanto mais eu distribuo, quanto mais eu cuido de alguém, quanto mais eu vivo para o outro, maior satisfação da minha alma. Quanto menos eu possuo, mais paz interior. E eu fico me perguntando de onde é que vem isso, né? E aí eu vou dizer de onde vem isso. Blaise Pascal, um filósofo matemático do século XVII, ele dizia que no coração de cada homem há um vazio exatamente da forma de Deus. Esse vazio não pode ser preenchido por nada. Não há nada do lado de fora que eu possa buscar que me encontre essa satisfação. É exatamente isso que ele percebe, que essa fome por satisfação leva a humanidade a uma busca desenfreada por cessar a sua fome existencial. Eles buscam, desde lá, desempenho, felicidade e positividade. A gente busca essas coisas. Mas ainda assim não encontramos satisfação. Nós encontramos um coração exaurido. Quanto mais nós tentamos ser perfeitos como o mundo explica, nós nos sentimos exauridos. Quanto mais nós buscamos a felicidade, menos a temos. E quanto mais nós buscamos a positividade, crendo que tudo vai ser bom, que tudo vai dar certo, pior ficamos. Nós não entendemos o que está ocorrendo conosco enquanto humanidade. Olhou bem aí para fora, o contraste. Jesus se apresenta como o pão da vida, como a água viva, como o bom pastor que dá vida abundante. Eu quero falar sobre a fome que o mundo não sacia. Eu quero falar sobre esse coração do homem que sofre e que busca em todos os lugares o seu alento, a sua tranquilidade, mas não consegue achar. Jesus está dizendo assim: venham até mim e eu vou dar água e comida que vocês precisam. E você vai encontrar em mim paz e abundância. Perceba que Jesus não promete entretenimento. É exatamente o que as igrejas começaram a dar. Música, luz, fogo, fumaça, parede preta. Vamos entreter vocês. Vocês vão adorar. Jesus não prometeu nada disso. Imagina você sentada lá no primeiro século, na realidade, ano 30, mais ou menos, um homem sentado numa pedra falando por 6 horas. Isso é entretenimento? Aí talvez você diga assim, para a época era. O grande entretenimento eram as pessoas falando, expondo. Mas o homem é o mesmo. Paulo pregando, Tico ficou com sono, caiu da janela e morreu. O homem é o mesmo. O que Deus está dizendo é, não são nessas coisas externas que você vai me encontrar. Você vai me encontrar dentro de você. Você precisa alimentar a sua alma em mim. É isso que ele está dizendo. E aí você vai encontrar sentido, identidade e satisfação. Porque nada no mundo
sacia a alma humana, porque o homem precisa desesperadamente de Deus. Jesus está dizendo assim: venha que você vai encontrar uma satisfação real, duradoura e enraizada numa comunhão com Deus, o Criador. Isso vai saciar a sua sede e a sua alma. Somente em mim você pode saciar essa fome existencial plenamente. É interessante você pegar a história, eu falei de Blaise Pascal, já falei de Viktor Frankl, mas se você parar para analisar Agostinho, quando ele está em oração e ele se coloca diante de Deus nas confissões, ele diz: tu nos fizeste para ti, ó Deus. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Enquanto o nosso coração não descansar no Senhor, nós estaremos inquietos. Ele está resumindo de forma profunda essa centralidade da busca de Deus e esse homem que sempre está buscando por sentido, identidade e descanso interior. Você sabe qual é o contexto que ele diz essa frase? Ele inicia as confissões orando a Deus, diretamente a Deus. No início de todo o livro, Confissões é uma oração. Então ele reconhece que todo ser humano tem dentro de si um desejo profundo de encontrar-se com o seu Criador e saber por que ele existe. Ainda que nem sempre esse homem tenha consciência disso. Exemplo, todas as religiões que existem no mundo e todas as etnias. Quando ele diz: inquieto está o nosso coração até repousar em ti, aparece logo depois de ele afirmar que Deus é grande, que Deus é imenso, que Deus é Senhor e muito digno de ser louvado. Ele percebe a grandiosidade de Deus e ele percebe que o homem, mesmo sendo uma pequena parte da criação, deseja louvá-lo. Em sua teologia ali, antropológica, Agostinho entende que o ser humano foi criado para adorar a Deus e para Deus. E que esse coração humano só vai ter paz e completude na comunhão com o Senhor. Ele explica que o coração inquieto é a expressão de uma alma humana que busca sentido. Agostinho descreve a sua própria experiência de viver em desassossego até se render a Deus. É por isso que é Confissões. Ele vai dizer que procurou em todos os lugares. Nos relacionamentos sexuais, ele vai contar as histórias dele, em tudo, em posses, em bens, em estrutura. Ele vai mostrando tudo que ele poderia ter encontrado, descanso e não encontrou. O livro de Confissões é uma jornada de retorno ao repouso em Deus. Sabe o que é interessante? Foi escrito em 400 depois de Cristo. E ele está falando que a nossa inquietação não pode ser vencida por posses ou prazeres, mas por entrega ao Senhor. Sabe o que significa? Hoje, 2000 anos depois, quase, que o homem é o mesmo. Que busca as mesmas coisas. Que tende a amar essas coisas e não buscar ao Senhor. Sabe o que é interessante? A única coisa que mudou e ampliou foram as possibilidades de distrações. Naquela época eram muito menores. Hoje são aos milhares. Hoje estão nos nossos braços, nos celulares, em tudo que é lugar, tudo que pode me distrair, tudo que pode me tornar mais ansioso. O homem é o mesmo. Quando você vai estudar Aristóteles, se você vai estudar Platão, Sócrates, quando você vai estudar todos os filósofos africanos, chineses, eles vão dizer todos a mesma coisa. Não há como encontrar fora de nós mesmos a paz e o sossego. O difícil é que eles não conhecem ao Senhor Jesus. É o único lugar verdadeiro de paz e descanso. Jesus está se apresentando como a única fonte verdadeira que sacia completamente a nossa vida, que transforma o nosso ser. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, ego em mim, ele está
declarando a sua identidade divina. Ele está nos dando como aquele que é o Criador, como eu sou. Sabe o que significa? Eu tenho alguém objetivo para eu seguir, que não flutua. Jesus diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a minha identidade, quando é colocada em outras coisas, ela flutua todo o tempo. Mas em Cristo não. Em Cristo eu encontro uma âncora para a minha alma. Porque Jesus é o mesmo, Ele é o meu paradigma. E eu posso, então, construir a minha vida sobre esse alicerce forte, sobre essa rocha forte. Eu posso construir todo o meu coração, tudo que eu sou, em Cristo Jesus. Ele é a própria manifestação do Deus encarnado, do Deus que vem até nós e diz, eu sou o seu Criador. O pão era o alimento básico da cultura judaica. Essencial para a sobrevivência. Jesus contrapõe o maná do deserto, assim como a água que aquela mulher diz do poço de Jacó. Tudo isso que você comer, você vai ter fome de novo e sede de novo. Mas eu sou o pão verdadeiro que desceu do céu. O pão que dá vida ao mundo. Verso 33, ele diz exatamente isso, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor é aquele que nos alimenta para toda a eternidade. No verso 35, Jesus diz assim, aquele que comer desse pão jamais terá fome. Terá encontrado o motivo da sua existência. Está pronto até para morrer. Está pronto para entregar a sua alma a Deus. Esse ensino de Jesus, ele confronta, irmãos, essa busca moderna por satisfação em coisas passageiras, em bens, em status, em prazer. É por isso que é tão difícil você abandonar o mundo. Porque nele você tem uma resposta objetiva direta, né? Eu compro uma casa, eu compro um carro, eu compro bens. Parece que a gente está suprindo algo, né? Mas a grande verdade é que Jesus diz assim, olha, todas essas coisas perecem e podem ser destruídas pela traça e pela ferrugem. Guardai o verdadeiro tesouro. O verdadeiro tesouro não está nesse lugar, não está sobre a terra. Não está em nada que pode ser perecível, entende? A nossa vida precisa ser encontrada em Deus. Jesus está dizendo que só nele você pode preencher esse vazio da alma. Perceba, Jesus está dizendo assim, substitui esses pães passageiros, essas coisas que te distraem, sucesso, prazer e controle, o pão eterno. Jesus nos chama a nos alimentarmos diretamente da palavra, da fé e da oração. Era muito comum, na época de Agostinho, abandonar completamente a vida, doar tudo para a igreja e viver uma vida para Deus. Muito comum. Sabe aquele homem que Jesus diz assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um terreno. E lá tinha uma pérola que não tem preço. E ele vendeu tudo que tinha, comprou o terreno, e encontrou tudo que ele precisava. Na Idade Média e período anterior, as pessoas pegavam tudo que tinham, entregavam e iam viver essa vida para Deus. Perceba o quanto a sociedade mudou, quanto os nossos valores mudaram. É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, um homem bilionário, na hora que vai morrer, ele pega, deixa uma parte para os filhos, para que os filhos não passem necessidade, e doa todo o dinheiro ou à igreja ou a instituições de ensino. Isso está intimamente ligado ao entendimento do reino dos céus. Isso está intimamente ligado a perceber que nós morremos e que tudo fica. Isso está intimamente ligado ao ensino do Evangelho. Isso é muito comum lá e na Inglaterra. No Brasil, isso é raríssimo. Por que isso é raro? Porque nós estamos arraigados no sistema desse mundo. Porque sem perceber, nós entendemos que essas coisas são muito boas e que nos suprem de alguma forma. Entende?
Eu não estou dizendo que nós não devemos ter, eu não estou dizendo que você pegue tudo que você tem e dê, distribua. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo o que Jesus disse. Quando você coloca o seu coração nessas coisas, você só encontra angústia. Você só encontra desespero. Você não tem paz. Quando você entende que nada disso diz quem você é, mas tudo que você é só pode ser encontrado em Deus, você mudou o seu caminho. Você mudou a sua perspectiva. Você mudou os seus valores. Jesus está ensinando que a verdadeira vida não está em possuir, mas em crer. É isso que transforma quem somos. É isso que o seu pai pegou o carro que ele tinha dado, o único que ele tinha, e que aquele homem que precisava fazer a viagem daqui para Braslândia, e não tinha como fazer, seu pai fez: que é isso, rapaz? Você tem, toma aqui o carro, vai tu. O único que ele tinha. E não tinha dinheiro mais para ter outro. Mas ele dá o carro para que aquele homem pudesse trabalhar. O que acontece? Anos depois, um pouco tempo depois, o missionário vai ter que ir embora para os Estados Unidos. E ele diz: eu vou fazer o que com esse carro? Vou vender para levar dinheiro? Ele diz: não, vem cá, pastor. Toma aqui. Toma esse carro. Deus me disse que é para dar para você, e vai embora e deixa o carro com ele. Quando nós não nos importamos com este mundo, quando achamos que este mundo são as outras coisas, Deus acrescenta sobre nós tudo aquilo que precisamos. Entende sobre o que é que Jesus está falando? Quanto mais nós nos agarramos a este mundo, quanto mais nós nos agarramos às nossas posses, mais nós perdemos a nossa alma, o nosso descanso e a nossa paz. Jesus tinha acabado de realizar a multiplicação de pães, aqui, do versos 1 ao 15. Aquela conversa que estávamos tendo ali na escola dominical. A multidão procurava com expectativa por mais sinais e por mais sustento físico. Muito mais. Em resposta, Jesus, em vez de dar tudo aquilo que eles queriam, ele os confronta com a realidade. A realidade dos próprios corações. O que vocês querem não é a mim. Vocês querem pão. Entende? Que você não vai encontrar no sustento físico. Entende porque você não vai encontrar sentido. Entende porque você não vai encontrar propósito. Porque você está buscando naquilo que não sacia. É o coração que está corrompido. Quando o coração muda, quando o desejo é amar a Deus, nós deixamos de buscar aquilo que perece e buscamos o verdadeiro alimento da alma. Nós passamos a viver para Deus e para o outro. O povo não quer seguir Jesus pela fé, mas por interesse. E aí minha grande preocupação quando você dá entretenimento, em vez de dar a palavra. É melhor você ter poucos que amem a Deus e que vivam para Deus como Jesus tinha só 12, porque todos foram embora quando ele disse: não vou dar mais nada a vocês. Não vou curar mais nenhum de vocês, não vou dar mais pão, não vou dar mais nada, e a multidão vai embora. E os 12 ficam ali e diz: vocês não querem ir embora também não? Não querem ir com eles? Pedro entende o que está acontecendo. Para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Pedro deixa os seus barcos. Mateus deixa de ser auditor, né? Deixa de ser aquele coletor de impostos. Cada um deles vai abandonando a sua própria vida porque encontrou em Cristo tudo o que precisava. Mais para frente, Paulo abandona toda a sua carreira, todos os seus pertences e posses para viver para Deus. Entende o que eu estou falando nessa manhã? Percebe que nós somos altamente influenciados pelo mundo?
Os nossos filhos mal saíram das fraldas e a gente está dizendo para eles: filho, você precisa ter uma carreira. Filho, você precisa saber o que você vai fazer. Filho, você tem que estudar. Filho, e a gente vai dizendo: você precisa possuir o mundo, você precisa se estabelecer nesse mundo, você precisa construir coisas nesse mundo. E a alma dele fica ansiosa por isso. A quantidade dos meninos que estão sofrendo porque não conhecem a Cristo, mas amam o mundo, é imensa. Precisamos corrigir as motivações dos nossos corações e dos nossos filhos, apontando para o que é verdadeiro alimento, não isso. Se você olhar o capítulo 6 de João, é um capítulo altamente cristocêntrico. Você tem a teologia da encarnação, você tem a fé como obra de Deus, e você tem a salvação como satisfação plena em Cristo Jesus. Eu podia pregar a teologia dessa forma aqui, o texto. Mas eu sei que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes. O que tem faltado hoje nos nossos púlpitos são pastores que entendam o mundo. O que está faltando hoje nos nossos púlpitos são pastores que entendam de filosofia. Porque Jesus prega filosoficamente. Tanto que o mundo não entendia. Metaforicamente. Mas ele se revelava àqueles a quem ele queria. Tanto que dentro da história da igreja, todos os grandes filósofos, ou todos os grandes teólogos citam os filósofos, discutem com eles. Sabe por quê? Porque essa é a filosofia do mundo. É assim que o mundo pensa, então eles sabem discutir com esses homens. Eles sabem entender como o povo pensa. Eles sabem entender como nós vivemos. E eu estou mostrando para vocês aqui uma conexão daquilo que somos e pregamos com o que está acontecendo com os nossos filhos. E a igreja se apartou disso. E começou a dar entretenimento e brincadeiras e música e tudo aquilo que você possa imaginar. E dizer assim: olha, Deus vai lhe dar tudo o que o seu coração quer. Você vai conquistar aquele seu emprego, você vai conquistar aquele concurso, você vai conquistar aquele carro que você gosta. E vão falando coisas, tudo que Jesus não disse. O que está sendo pregado é uma espiritualidade sob demanda. Isso é uma desgraça para a história da nossa igreja, para os nossos filhos. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: Jesus não prega nem ensina uma fé por conveniência. Jesus nos dá uma vida de comunhão e de entrega de tudo que sou e tudo que eu tenho. Jesus não é um snack espiritual, que eu vou lá quando eu tenho necessidades emergenciais, vou lá e tomo. Né? Jesus não é um lugar de delivery em que hoje eu preciso de uma oração. Jesus é um pão diário. Todo dia, toda manhã. A minha alma precisa ser alimentada dele para que não fique faminta. Para que na hora da dificuldade eu entenda que Jesus disse assim: vinde, venha a mim. Que indica uma aproximação relacional. Eu preciso ter um relacionamento com Jesus. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso comer do seu ensino. Eu preciso entender que nada mais importa na minha vida a não ser conhecê-lo e tê-lo sobre mim. Jesus disse que quem vive assim jamais terá fome. A sociedade vive numa fome permanente. O homem vive buscando todo o tempo. Não há sossego. Isso não significa, meus irmãos, ausência de lutas diárias. Eu preciso dizer isso também. Você vai ter as suas lutas. Você vai ter as suas batalhas. O que Jesus está prometendo é plenitude interior e paz com Deus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
do seu coração vai começar a jorrar água para a vida eterna. Vamos aplicar rapidamente, que eu já falei um bocado. Quando Jesus diz assim, aquele que vem a mim jamais terá fome, ele quer nos ensinar a viver de Cristo e não das distrações. E distrações sempre você vai precisar da próxima. Estava brincando com um amigo meu que quer subir o Everest. Aí eu disse a ele, você quer subir o Everest para quê? Aí ele fez assim, não sei ainda. Eu falei, então não suba, porque você pode morrer no meio do caminho. Ele falou, não, eu quero subir uma vez para subir de novo. Eu falei, você não subiu nenhuma, já está pensando na segunda vez? Se você subiu uma vez, você precisa subir a segunda? Não. Mas esses homens, quando alcançam isso, têm uma satisfação e ele quer de novo, e normalmente o que eles encontram é a morte. Jesus está dizendo assim, olha, pare com essas distrações, meu filho. E alimente a sua alma com aquilo que realmente interessa. Não com redes sociais, não com performances, não com elogios, não com conquistas, não com um bocado de diploma. Mas sabem que todas essas coisas nada são comparadas a ter a Cristo, a mim. Segunda coisa, busque comunhão preciosa com Deus, não somente os seus milagres. Eu me converti nos anos 90. E aí eu lembro das igrejas onde estavam tendo milagres, e a gente ficava correndo de uma igreja para outra nos cultos. Aí começou os dentes de ouro, né? Aí começou todas aquelas coisas e a gente fica correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, buscando milagres, né? Jesus está dizendo assim, olha, parem de estar atrás de mim por causa de pão. Parem de estar atrás desse Jesus mágico, sabe? E encontrem o Jesus Senhor, que sou eu. É isso que ele está dizendo. Eu preciso descansar nele. Ele está dizendo, você vai encontrar satisfação plena, não nas suas conquistas. Porque até nelas você vai glorificar a mim. Você vai entender que toda vez que você derruba um exército inteiro, é na minha força. Você vai entender que quando você conquista alguma coisa, é em mim que você conquista. Davi sabia disso, ele diz, olha, eu não quero dar nada a Deus que seja de graça. Ornando diz assim, não, eu te dou, é para Deus, eu lhe dou tudo aqui para você construir. Ele diz, não, eu não quero assim. Ele sabia que tinha que lutar, que ele tinha que batalhar, que ele tinha que conquistar, e ele compra aquele lugar. Porque nós seremos comprados por Deus. Tem uma linguagem teológica, mas tem uma outra por trás também. Davi estava conquistando aquilo, comprando aquilo. Mas não era na sua força e nem era para ele. Entende? Muda a perspectiva. Você não vai deixar de viver para Deus, você vai viver, você não vai deixar o mundo, você vai trabalhar nele, você vai exercer sua vida nele, mas tudo é na força, no poder e na graça de Deus. A adoração verdadeira é fome de Deus. A adoração verdadeira. Você tem anseio pela pessoa de Deus. A minha alma tem fome de ti, ó Deus, diz Davi. E nós precisamos orar, jejuar, meditar, obedecer. São formas de nos nutrir espiritualmente. Abraçar a Cristo em primeiro lugar, como nosso Senhor. Perceber as verdades espirituais. E, portanto, abandonar este mundo. Até porque eclésia é chamados para fora do mundo. E para encerrar, busquemos o alimento que não perece, que não acaba. Eu já vi histórias muitos homens que conquistaram bastante. O dono da Apple é um exemplo, né? O dono da Microsoft, né? E tantos outros.
Buscar o pão que perece e que não sacia, uma hora cessa. A nossa vida cessa. O tempo se exaure. Portanto, Jesus diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. João 6, 27. A minha oração hoje é que busquemos a comida que o mundo não sacia. Que nenhuma conquista vai me dar. E a minha oração é que Deus nos dê fome dele. Fome dele. Ele nos livre da busca por espiritualidades rápidas e fáceis que o mundo está nos entregando. Minha oração é que Deus nos ensine a confiar no pão vivo que desceu do céu, Cristo Jesus, para que sejamos saciados de toda e qualquer sede espiritual. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças por tua palavra e te pedimos que na autoridade do nome de Jesus o Senhor nos faça ver a tua graça, Senhor. Tu disseste, Senhor, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ele diz isso, Senhor, logo após declarar que Ele é o pão da vida. E nessa manhã nós queremos nos quedar diante do Senhor e dizer que o Senhor é aquele que sacia a nossa fome e sede de viver e de mundo. Obrigado, Deus, porque nós temos um valor objetivo. Nós sabemos quem somos e para quem vivemos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E vivemos para o Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã. Guarda esse entendimento no nosso coração. Quando olharmos para fora, Senhor, para o mundo, nós possamos perceber, Senhor, nas pessoas, nos nossos amigos, onde quer que estejamos, esse coração, Senhor, que necessita dessa palavra, que o Senhor ponha nos nossos lábios, ó Pai. Essa palavra preciosa. E que ensinemos os nossos amigos a serem amigos de Jesus. Obrigado por essa manhã, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, aqui no Lago Norte, sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.